Vamos dar início ao estudo da palavra. Uma boa noite àqueles irmãos que nos seguem. Um abraço muito forte a todos. E é isso. Já oramos por alguns e agora vamos então dar início ao estudo e vamos abrir então a palavra de Deus na primeira carta a Timóteo. E vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler o capítulo 1. E a palavra de Deus diz-nos, fala-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo, Jesus, nosso Senhor, como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrária à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente da incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para o exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E foi a leitura da palavra de Deus. Irmãos, vamos nos sentar e vamos ouvir o nosso irmão Alberto e depois algum irmão que queira partilhar da palavra, esteja à vontade. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por sua palavra. Louvo o Senhor por esse momento importante de oração, comunhão, intercessão e principalmente estudo das Escrituras. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no verso 19, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Quanto à consciência, como anda a tua consciência? Inquieta? Ela está agitada, perturbada, aliviada? Ou é um peso na consciência que te incomoda? A consciência é uma faculdade que nós adquirimos lá na queda, em Gênesis capítulo 3. E é a consciência que nos torna sensíveis àquilo que fazemos, de certo, de errado, bem ou mal. Ela nos traz este conhecimento. A consciência é aquela que dá testemunho dos nossos pensamentos, daquilo que vai no nosso coração. Veja o que está escrito, Romanos capítulo 2, o verso 15, podia ser o 14, o verso 15 de Romanos capítulo 2, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os.
Perceba você aqui que a consciência ela não serve de guia, mas sim de testemunho daquilo que fazemos, daquilo que pensamos, daquilo que praticamos. Saulo de Tarso, antes de ser o grande apóstolo Paulo, ele seguiu a sua consciência. E o resultado disso foi: este homem perseguiu a igreja, matou alguns, levou tantos outros à prisão. E dizia, em Atos 23, que ele tinha uma consciência boa. E na 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3, ele diz que esta consciência adquirida vinha desde os seus antepassados. Portanto, homem que perseguiu o povo de Deus, fez isso, diz ele, na ignorância. A ignorância relatada no termo do Antigo Testamento, aquilo que está na lei de Moisés, quando a pessoa não sabe e não tem conhecimento do que está fazendo. Uma consciência ela pode ser cauterizada. E é isso quando você segue a sua consciência. E ela pode seguir e ser levada por qualquer vento de doutrina, se você não estiver alicerçado na verdade da palavra de Deus. Doutrinas de demônio. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e verso 2. E quando isso acontece, as pessoas perdem todo o sentimento, toda a sensibilidade, achando que ela tem toda a verdade, é a dona da verdade, que ela tem toda a razão. Perdeu a razão, perdeu o sentimento, conforme Efésios, no capítulo 4, lá no verso 19. Temos alguns tipos de qualidades, podemos colocar assim, sobre essa frágil consciência. Ela pode ser fraca, ela pode ser ineficaz, corrompida. Portanto, não podemos seguir a consciência. A consciência apenas vai dar testemunho de nossos pensamentos, atos, palavras, aquilo que vai no nosso coração. Agora, uma consciência boa, como diz aqui o texto que Paulo pede a Timóteo, vá com uma boa consciência, uma consciência pura. É uma consciência que só é boa à luz da verdade de Deus, da palavra de Deus. Só assim a consciência faz sentido. A consciência é útil para a nossa vida. Podemos trazer uma ilustração aqui prática para demonstrar o que vem a ser a boa consciência. Um comentarista bíblico trouxe esta ilustração e talvez vá caber aqui para o nosso estudo. A consciência sendo comparada a um relógio de sol usado pelos antigos, lá do Velho Testamento, lá para trás. O relógio de sol sobre a luz solar vai marcar corretamente o período do dia que estamos a atravessar. Porém, se você usar o relógio de sol para ser marcada as horas da noite sobre o luar, o brilho da lua, a leitura vai ser incorreta e você não vai saber o período exato que você está vivendo. Pior ainda, se você inserir em cima desse relógio de sol uma lanterna, assim você pode fazer a hora que você bem entender e bem desejar. Isso é manipular a consciência. E muitos fazem isso para justificar os seus erros, as suas concupiscências, e assim viver uma vida sem uma consciência pesada. A consciência, ela só vai ser útil, só vai servir e funcionar se alguém estiver sendo orientado pela luz da palavra de Deus, pela luz do Senhor. Aí sim você vai ter uma boa consciência, uma consciência pura. Se a pessoa vive em trevas morais, se a pessoa vive na escuridão espiritual, esta pessoa vai ter uma consciência que não vai funcionar, não vai ser útil para nada, vai ser manipulada. E o pior, você vai caminhar pela consciência deturpada de outros, os falsos mestres, como Paulo está alertando a Timóteo. Isso fica claro para nós quando nós percebemos que uma pessoa que tem uma visão perfeita, 100% de qualidade, um olho sadio, mas se essa pessoa entrar num quarto escuro ou andar
à madrugada, às escuras, na penumbra, sem nenhuma luz, esta pessoa, com toda a visão, não vai conseguir distinguir um caminho do outro, uma situação da outra, pois as trevas onde ela está envolvida, não há luz nenhuma para mostrar a sua consciência, dar testemunho do que ela está fazendo. Uma boa consciência, em nossa definição, é aquela que a pessoa vá para seu próprio julgamento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz a palavra de Deus. Isso sim é ter uma boa consciência. Examinar a nossa vida em todos os detalhes, até nas pequenas coisas, nas situações menores. Podemos ter consciência. Ao deitar à noite, ao reclinar a cabeça na almofada, podemos refletir o que fizemos no dia, as palavras que foram ditas, aquilo que deixamos de fazer. Isso é examinar a nossa consciência, levá-la a julgamento. E precisamos deste exercício. O julgamento próprio diário vai trazer a boa consciência. Que o Senhor nos ajude, assim como Timóteo ia para um combate com boa consciência, possamos nós também irmos a um combate com boa consciência. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Antes de mais, e antes de começar propriamente com a minha participação no estudo esta noite, quero mandar saudações, especialmente para os irmãos que estão em Angola, para os que estão no Gamec, no bairro do Gamec, em Luanda, especialmente para o Caleb e para o Augusto, e também para os que estão no Luena. O Luena fica a 1200 km de Luanda, por estrada, e fica perto da Zâmbia e do Congo, portanto, bem no interior da África. E o Luís, que estava no Gamec e que casou recentemente, foi para lá viver. E está lá com um punhado de irmãos que também compreendem a verdade do mistério, o que é maravilhoso. Temos aquela frente ali em Luanda, no Luena e também no Lubango. Um abraço para os irmãos também que estão no Lubango, para o Cristóvão, para o Fábio e para o Emiliano. E para os outros irmãos, naturalmente. Mas para o Luís também, no Luena, e para aqueles irmãos que nós não conhecemos e que o Luís está lá com eles, um abraço também para eles. E já agora peço para vocês, nas vossas orações, orarem por estes irmãos. Na nossa passagem do capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, e no versículo em que nós nos encontramos, no versículo 19, ainda agora acabamos de ouvir o nosso irmão Alberto falar sobre a consciência, e eu hoje também quero falar um pouco sobre a consciência. Na semana passada dei um toque na consciência e falei da importância de doutrinalmente termos uma boa consciência, como lemos aqui. Paulo fala aqui em se ter uma boa consciência. E infelizmente, como eu tive a ocasião de dizer, há muitos que não têm doutrinalmente uma boa consciência. E eu gostava só de, não vou deter muito nisto, mas quero alargar um pouco, porque houve uma coisa que eu não disse então e que penso que é importante dizer. O não haver uma boa consciência doutrinalmente é complicado e é grave. E as pessoas não podem abafar a voz da consciência. Porque, só para vos dar apenas um pequeno exemplo, quando o apóstolo João e o apóstolo Pedro foram ao templo para orar, como lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, estava ali um coxo a pedir esmola à entrada. Reparem que ele nem estava a pedir para ser curado, ele estava a pedir esmola, dinheiro. E Pedro e João, quando ali chegaram, perante aquele pedido que ele estava a fazer, ele disse-lhes, eles disseram-lhe a ele: olha, não temos prata nem ouro, mas aquilo que a gente tem, a gente dá-te. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele levantou-se e começou aos pulos, como diz a Bíblia, foi por lá dentro aos pulos, todo contente e curado. Eu gostava de saber quem é que faz isto hoje. Há tantos por aí a pedir dinheiro, e eu gostava de, primeiro, os crentes hoje não têm, ou melhor, os crentes hoje têm o que eles não tinham. O quê? Prata e ouro. Eles não tinham prata nem ouro.
Porque o Senhor Jesus Cristo tinha dito claramente: não leveis prata nem ouro. É só ler Mateus capítulo 10 e sobre aquela comissão que ele lhes deu: não leveis prata nem ouro. E eis que eles estão ali e disseram: olha, não temos prata nem ouro. Portanto, obedeciam ao que o Senhor tinha dito. Além do mais, eles tinham deixado tudo para seguir o Senhor. Portanto, eles não tinham nada. Mas havia uma coisa que eles tinham e que os outros hoje não têm: poderes. Poder para curar pessoas. Eles não têm hoje. Ora bem, mas o que me preocupa mais não é tanto o poder para curar pessoas que eles não têm, é o poder na sua vida espiritual. Poder de Deus na sua vida espiritual. Quanto ao terem o que eles não tinham, está correto. E eu aqui quero chamar a vossa atenção, porque eu na altura não disse, na semana passada, e tenho que dizer agora, que se é verdade que os crentes naquela época, quando se convertiam, tinham que deixar tudo, não foi só o jovem rico que teria que deixar tudo e não quis, porque os 12 apóstolos depois disseram: Senhor, nós deixamos tudo. E depois vamos encontrar no livro dos Atos dos Apóstolos aquela igreja já mais consolidada, com mais discípulos, com mais crentes, e lemos ali no capítulo 2 e também no capítulo 4 e 5, e vemos que eles, aquela multidão de crentes, tinham tudo em comum, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua, porque eles, vendendo, entregaram o produto aos pés dos apóstolos, era distribuído por todos conforme a necessidade que cada um tinha. Isto hoje não funciona. Isto hoje não é assim. E então eu até disse na altura que alguns têm um problema de consciência. Para já têm um problema de consciência que dizerem que a Bíblia é toda a mesma coisa. E então como é que eles resolvem este problema? Porquê é que eles não vivem assim? Não é? E eu até tive a ocasião de dizer na altura que o Senhor Jesus Cristo disse: não ajunteis tesouros na terra. Isso era consentâneo com o programa que estava em vigor. Porque se eles vendiam tudo e não tinham nada que fosse deles, não fazia, nem tomavam prata nem ouro, não fazia sentido estar a juntar tesouros na terra, certo? Mas hoje, estes crentes que acham que é tudo a mesma coisa têm um problema de consciência, e eu quero apontar-lhes isto para eles a ver se acordam para a vida. É que eles não são honestos, porque dizem que é tudo a mesma coisa, mas de facto eles têm tesouros, eles têm dinheiro no banco, para não dizer outras coisas. E então aqui surge um problema para muita gente. Então, mas como é que é? Podemos ter tesouros? Podemos ter dinheiro no banco ou não podemos ter dinheiro no banco? Quem compreende o programa de Deus da dispensação da graça está esclarecido. O apóstolo Paulo, e nós vamos lá chegar a Timóteo no capítulo 6, lá mais à frente, aliás, podemos lá dar uma espreitadela no instante, quando o apóstolo Paulo diz assim a Timóteo. Reparem o que é que ele diz no capítulo 6, versículo 17, vamos lá chegar. Timóteo, manda aos ricos deste mundo. Agora está bem atenção. Paulo está a dizer a Timóteo para dar ordens aos ricos neste mundo. Estes ricos que Paulo está a dizer a Timóteo para dar ordens, para dizer, manda aos ricos deste mundo, não são os ricos descrentes. Porque sobre os ricos descrentes, ou sobre os pobres descrentes, ou sobre os mais ou menos confortáveis financeiramente descrentes, o crente não tem autoridade nenhuma. Timóteo não tinha autoridade sobre descrentes. Mas havia crentes ricos na igreja. E então Paulo está a dizer para Timóteo dizer aos crentes que são ricos neste mundo e que estão na igreja, o que eu quero dizer é o seguinte: agora já temos crentes ricos na igreja. Isto é uma diferença. Quem diz que a Bíblia é tudo a mesma coisa, não é tudo a mesma coisa. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, sabem o que é que ele diz? Eu agora não tenho aqui a passagem, mas eu não sei se é aos Coríntios, mas ele diz que não são os pais, não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais que entesouram para os filhos, diz Paulo. O que quer dizer que se os pais entesouram para os filhos, e nós sabemos como os pais amealham e depois deixam o amealhado para os seus filhos que ficam, é correto construir tesouros na terra agora. Ok? Os pais entesouram. Tesouros aqui. Entesouram para os filhos. Ok? Portanto, isto é muito claro na Bíblia. E, portanto, eu queria deixar isto clarinho para que todos pudessem perceber. Quando eu disse na semana passada, eu não expliquei esta contraparte, ou como é que isto funciona hoje.
E eu, portanto, quero chamar a vossa atenção para este problema de consciência que não é boa da parte de muitos crentes. Porque quem não maneja bem a Bíblia não pode ter uma boa consciência. Quem não maneja bem a palavra da verdade, como Paulo diz a Timóteo, nós vamos lá chegar. Ele manda manejar bem a palavra da verdade. Quem não maneja bem a palavra da verdade vai ter problemas de consciência. Porque depois, como é que é? Que consciência é de uma pessoa assim, que diz que é tudo a mesma coisa, que não há diferença nenhuma, que o que está ali nos Evangelhos é a mesma coisa que está aqui nas Epístolas e que não há diferença nenhuma, que é só um Evangelho. Então como é que é? Das duas uma. Ou eles estão completamente deslocados da vontade de Deus, porque nos Evangelhos não era assim, como é hoje, não é? Ou então estão errados. Bem, mas eu quero chamar a vossa atenção agora para uma outra coisa muito importante, que é o problema da consciência não apenas do ponto de vista doutrinal, mas a boa consciência do ponto de vista moral. E eu quero chamar a vossa atenção, porque no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, o apóstolo Paulo, e aqui tomem bem atenção a isto, que isto é muito importante. O nosso irmão Alberto já teceu ali uma série de considerações sobre a consciência. Eu uma vez meti-me na aventura de falar sobre a consciência durante uma semana, num acampamento bíblico. Porque isto da consciência tem muito que se lhe diga. Mas, depois de já termos ouvido tanta coisa boa que o nosso irmão Alberto disse sobre a consciência, eu quero me deter apenas no capítulo 24 dos Atos dos Apóstolos, no versículo 16, quando o apóstolo diz assim: por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Esta deve ser a nossa preocupação como crentes. Procurar sempre, ter sempre uma consciência sem ofensa. Isto é ter uma boa consciência, mas no sentido moral. Porque se vocês lerem o contexto para trás, vocês vão ver que ele diz assim, o versículo 9 diz assim: também os judeus o acusavam dizendo serem estas coisas assim. Ou seja, eles estavam a acusar Paulo de ter cometido ilegalidades. Os judeus. E o apóstolo Paulo disse que não cometeu. E está perante o Félix, e está ali a ser julgado e apreciado. E ele chega ao versículo 16 e diz aquilo que disse: procuro sempre ter uma boa consciência. Mas se vocês lerem o versículo 13, ele diz assim: nem tão pouco, referindo-se àqueles judeus que o estavam a acusar, nem tão pouco eles podem provar as coisas de que agora me acusam. Eles não podem provar as coisas de que me estão a acusar. Ele tinha uma boa consciência. Ele tinha uma consciência sem ofensa. A consciência dele não acusava de que tivesse feito nada de errado, e eles estavam a acusá-lo de uma forma injusta. Na nossa sociedade, como nós sabemos, é uma sociedade em que o maligno impera. Ele é o Deus deste século e o príncipe deste mundo, e com uma natureza corrompida, como é a natureza que nós, como crentes, ainda temos e ainda trazemos, nós estamos a ser constantemente confrontados com problemas de ética. E nós, como crentes, temos que ser um exemplo na ética. Temos que ter uma consciência sem ofensa. Uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. E, ao dizer isto, eu quero vos dizer que estes problemas com que estamos permanentemente a ser confrontados na nossa vida, e eu já vou dar alguns exemplos, estão a testar a sinceridade do nosso compromisso com os princípios bíblicos. Porque não é só doutrinalmente que temos que ter uma boa consciência. Moralmente também temos que ter uma boa consciência. E eu vou passar a ser prático e vou citar alguns exemplos. Por exemplo, e temos aqui alguns jovens, os estudantes. Os estudantes são tentados a fazer batota nos exames. São tentados a fazer batota nos testes. São tentados a copiar. São tentados a fazer isso. Isso não é ter uma boa consciência, nem para com Deus, nem para com os homens. Cuidado, jovens, vocês estudem para chegarem lá e saberem
as respostas e depois não fazerem batota. Porque isso é não ter uma boa consciência. Se todos os diplomas, isto é apenas um mero exercício académico, se todos os diplomas que têm sido passados e que foram obtidos desonestamente fossem devolvidos, eu tenho a impressão que os edifícios das escolas e das universidades não teriam capacidade para os conter. Porque, de facto, há muita desonestidade na vida estudantil. E não estou a dizer novidade nenhuma. Vocês sabem do que eu estou a falar, não é? Aliás, e já pelo meu tempo, se nós fôssemos a avaliar, e se eu fosse a avaliar pela experiência que eu próprio tive na escola, no meu tempo, eram poucos aqueles que eram de facto excelentes alunos e que estudavam e que sabiam e que não precisavam de cábulas. Mas os outros, uma grande fatia deles, usavam cábulas e faziam batota. Não estou a dar novidade nenhuma, mas nós somos crentes. E como crentes, como é que nós devemos proceder? Cuidado, irmãos, atenção à ética, passa pelos estudantes. Outro problema de ética que tem a ver com consciência, para termos uma consciência sem ofensa, é a questão dos impostos. Estamos a fugir aos impostos? E tal, olha, quer com IVA ou sem IVA? Por exemplo. Fazemos declarações que não são corretas, que não são verdadeiras na declaração de IRS? Há muita transgressão nesta área. E eu espero que aqueles que se dizem crentes não façam batota também nos impostos. Porque isto é grave. Nós temos que ter sempre, como dizia Paulo, uma boa consciência, tanto para com Deus como para com os homens. Podia falar muito ao longo dessa linha. Subornos. Nós vivemos numa sociedade, hoje em dia, os políticos parecem que andam muito preocupados com a corrupção, não é? E parte da corrupção, eles andam a falar muito da corrupção, não sei se já repararam ultimamente, tanto os de um lado como os do outro, como os de todos os lados. Todos falam em corrupção, mas nunca vi tanta corrupção como há hoje. Agora, o que eu quero chamar a vossa atenção é que a corrupção acontece por causa do suborno. Há muito suborno na nossa sociedade. As coisas conseguem-se com luvas. Ainda hoje ou ontem ouvi nas notícias qualquer coisa que alguém pagou, já não sei porque é que foi, mas pagou 10 mil euros. Deram 10 mil euros para conseguirem aquilo que queriam. Foi mais ou menos isso. Agora, mas não me lembro qual era o assunto, mas também não interessa. Também não vou decorar essas coisas, né? Nem quero saber. Mas há muito suborno. Passam umas luvas, dá-se um dinheiro e consegue-se o que se quer. Não é? Ninguém consegue, mas quem chegar à frente com dinheiro já consegue. Isto não é ter uma consciência limpa, não é ter uma boa consciência, e eu quero também chamar a vossa atenção para isto. Gratificações nos negócios ilícitas. Compensações. Vêm os inspetores, vão inspecionar, mas se eu der qualquer coisa por debaixo da mesa, a coisa passa. Não é? Vocês sabem disso que eu estou a falar, infelizmente. Quase todas as profissões têm as suas próprias pressões para sermos desonestos. E o crente não pode nem deve ser desonesto. O crente deve ter uma consciência limpa, não apenas doutrinalmente, mas moralmente. O crente deve ser exímio na ética. O médico, por exemplo. Temos ali uma enfermeira. Mas isto passa-se mais no campo dos médicos. O médico cristão tem que ter muito cuidado se passa uma declaração falsa. Se passa uma declaração que lhe pedem, não é? Pôr o seu nome numa afirmação que não é verdadeira, porque alguém lhe pediu. Até inclusivamente atestados de óbito fictícios, foi notícia a semana passada, aconteceram neste país. E as funerárias estavam ali numa grande negociata com alguns médicos que foram condenados exatamente porque estavam a passar certidões de óbito falsificadas. De mortos que nem existiram. O advogado... Isto já me aconteceu aqui um problema qualquer.
O advogado, ou os advogados, e particularmente se um crente for advogado, tem que ter cuidado em decidir se vai defender um criminoso que ele sabe que tem culpa. Ele não vai lá mentir. Ou vai? A ética não se põe aqui neste caso. Isto tem muito que se lhe diga. Deixa que um dia, quando a gente chegar à presença de Deus, isto vai ser tudo escalpelizado. Por exemplo, também, ele vai tratar, por exemplo, de um caso de divórcio em que os cônjuges são cristãos? Ou mesmo que não seja? Vai? É mais uma questão para vocês pensarem. O vendedor de carros usados altera o número da quilometragem, como muitos fazem, para dizer que o carro tem poucos quilómetros, quando ele tem muitos mais quilómetros? Um trabalhador, um operário, em qualquer âmbito, vai se sindicalizar, por exemplo, num sindicato que se compromete com a violência? Também vai para a rua do punho erguido, sinal de violência? Reivindicar, como eu tenho visto alguns que se dizem crentes a fazerem isso? Que consciência pode ter um crente numa situação destas? O crente vai arranjar um trabalho em que, por exemplo, vai vender aquilo que sabe que está errado. Por exemplo, vai, por exemplo, para um bar vender bebidas alcoólicas, onde ele sabe que há uma série de desgraçados que vão para ali desgraçar a vida. Vai aceitar um trabalho desses? Isto é tudo muito mais certo do que aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. O que é pior? Vamos falar agora da arquitetura. Um arquiteto que seja crente. O que é pior para um arquiteto crente? Será construir uma casa de alterne? O arquiteto crente coloca-lhe uma casa de alterne para ele construir. Ele vai construir? E o que é pior? Construir a casa de alterne ou construir um edifício chamado igreja modernista? Os cifrões são importantes. Ele quer ganhar dinheiro. Não vale tudo. Onde é que está a consciência no meio disto? Dinheiro ganho no jogo, na batota. Dinheiro ganho na lotaria, no totoloto, em tantos outros jogos de azar, assim chamados. Parece-me impossível que um concreto pode andar no meio do azar. Pergunto, nos casinos, será que uma igreja vai aceitar a oferta de alguém que ganhou nesse jogo? Dinheiro sujo? Dinheiro que levou muita gente à miséria? Eu conheci colegas meus, camaradas meus, na miséria, por causa do jogo. As famílias ficaram na miséria. É claro que alguns encheram-se à custa da miséria deles. E o crente alinha nisso? E a pergunta que eu faço é: o que é que uma igreja faz se aparecer aqui alguém com uma oferta choruda, de milhares até, e dizer assim: está aqui uma oferta, eu quero dar esta oferta para a igreja. E os anciãos na igreja, os pastores, sabem que aquilo é fruto do jogo. Aceitam? Uma boa pergunta. Eu vou-vos dizer o que aconteceu nos Estados Unidos da América aqui há uns anos atrás. Nos Estados Unidos da América, aqui há uns anos atrás, houve um presidente, que eu nem vou dizer o nome, que ganhou muito dinheiro na batota. E ele dizia-se crente.
E um dia chegou à igreja, onde ele ia, e levou uma oferta choruda daquele dinheiro que ele ganhou na batota. Presidente dos Estados Unidos. Sabem o que é que os anciãos da igreja disseram? Deus não precisa de dinheiro de batuteiros. Muito obrigado. E recusaram. Isto é preciso, para já ter uma convicção profunda biblicamente. E é preciso andar com Deus para chegar a um ponto destes. Doa a quem doer, nem que seja o presidente dos Estados Unidos. Na terceira epístola de João, e vou terminar, uma epístola pequenina, o apóstolo João escreveu assim. Chegou ao versículo 5 e diz assim: Amado, procedes fielmente, e eu sublinho aqui a palavra fielmente. Hoje em dia há uma série de infiéis. Hoje em dia nós temos uma igreja professa infiel. Gente com consciências adulteradas. O irmão Alberto falou acerca disso. Procedes fielmente em tudo o que fazes. Que seja dito acerca de mim isto. Que seja dito acerca de cada um de vós, de cada um de nós. Que possa ser dito de nós que nós procedemos fielmente em tudo o que fazemos para com os irmãos. E para com os estranhos. Não é só para com os irmãos. Nós temos que dar bom testemunho, não é só aqui dentro, no meio da igreja. Nós temos que dar bom testemunho lá fora. Que em presença da igreja testificaram do teu amor. Que as pessoas possam testemunhar do nosso amor também. E a maneira de amarmos, já agora, um pequeno detalhe, a maneira de amarmos esta gente não é dar-lhes pancadinhas nas costas como se tudo estivesse bem, é apontar-lhes o erro do seu caminho. Isso é que é amar. Amar é mostrar o erro. Que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Nós temos que nos conduzir como é digno para com Deus. Aquilo que eu faço é digno para com Deus? Eu estar a manifestar-me aí numa manifestação de rua, é digno para com Deus isso? Eu estar a copiar no exame, numa prova, é digno para com Deus? É digno para com Deus eu estar a subornar? E depois ele diz assim no versículo 7, porque pelo seu nome saíram, e por isso é que ele diz que eles são um exemplo, saíram nada tomando dos gentios. Deus, para fazer a sua obra, não precisa de dinheiro dos descrentes. É a responsabilidade dos crentes suprir as necessidades da obra de Deus. Não é receberem benesses dos descrentes. Porque está aqui escrito que pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. A melhor regra decisória é do nosso texto, que eu citei no início, em Atos dos Apóstolos. Ter sempre uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Isto também é ter uma boa...